O transplante de fígado é uma modalidade que está indicada em uma parte das pessoas que desenvolvem doença hepática crônica terminal. Obviamente, nem todo paciente que tem cirrose, ele vai precisar do transplante de fígado. Mas naqueles pacientes onde a gente não tem mais uma saída do ponto de vista de medicamentoso, do ponto de vista de tratamento eficaz, ou naqueles pacientes que desenvolveram câncer de fígado, uma pequena parte dos pacientes que desenvolveram câncer de fígado que ainda são elegíveis ao tratamento. O transplante de fígado, no Brasil, ele desenvolveu a partir da década de 70 e nos últimos anos, a melhoria das técnicas cirúrgicas, das técnicas anestésicas, do uso de imunossupressores com poucos efeitos colaterais e hoje, felizmente, a gente tem visto a interiorização de centros de transplantes que até pouco tempo só desenvolviam em grandes capitais. Em Brasília, há 10 anos, nós temos serviços de transplante que são extremamente bem conceituados, são serviços de transplantes que chegam a transplantar mais de 80 pacientes por ano e configura hoje como um dos maiores centros de transplante no Brasil. As principais causas de doença que levam ao transplante de fígado continuam sendo a doença alcoólica, a doença hepática gordurosa não alcoólica, a hepatite C e as doenças metabólicas. Uma vez indicado o transplante de fígado, esse paciente é avaliado por uma equipe e uma pontuação que é dada através de exames de sangue. Os exames de sangue são a função dos rins, como a creatinina, a bilirrubina total, que é relacionada à função hepática, e o INR, o tempo de protonina, relacionado ao coagulograma. Através de uma fórmula logarítmica, matemática logarítmica, esses dados são compilados e um valor numérico é dado, e a partir desse valor numérico é que os pacientes são alocados na lista de transplante de fígado, de forma que um paciente que tem um MELD de 24, ele tem uma urgência a ser transplantado em relação àquele paciente que tem um MELD de 15. Essa classificação MELD, ela veio substituir uma classificação bastante subjetiva de você avaliar o paciente com doença de fígado. Existia uma avaliação subjetiva chamada Child, que a gente ainda utiliza, que era feito por médicos sem ser uma forma numérica de você avaliar a gravidade e a necessidade da rapidez do transplante de fígado. A partir de 2006, esses pacientes eles são dessa forma alocados para o transplante de fígado pelo MELD e os pacientes eles conseguem também fazer o acompanhamento do seu posicionamento na lista de transplante. Isso é uma lista de transplante estadual, né, que é feita diferente de acordo com a sua classificação sanguínea e através dessa pontuação desse MELD, os pacientes sabem se eles estão mais perto ou mais distantes de serem transplantados. A partir do momento que você é transplantado, o SUS arca com todo o custeio do tratamento. Os pacientes, normalmente, que têm uma doença final, eles são beneficiados com esse tipo de tratamento, porque não existiria outra modalidade de tratamento eficaz se não fosse a substituição de um fígado doente por um fígado novo. Quando o paciente é transplantado, na maioria das vezes, se a cirurgia for uma cirurgia tranquila, sem grandes problemas, o paciente normalmente ele fica cerca de 7 a 10 dias internados, que é o período onde o paciente pode desenvolver maior risco de infecção e ele precisa ser melhor monitorizado. É naquele período que a gente está testando a quantidade de imunossupressor que vai ser suficiente ou não para que o fígado, o órgão, enfim, não seja rejeitado, e é aquele período que você precisa avaliar se realmente o paciente ele vai ter uma complicação maior do transplante. Normalmente, as primeiras 48 horas são dentro da UTI, com cuidados específicos. Os próximos 7 a 10 dias são feitos em enfermaria e, a partir daí, o paciente recebe alta e precisa de todo um seguimento específico após a cirurgia de transplante. Lembrar que o transplante ele não é o final de um tratamento, mas é o início de uma nova condição. Então, existe a nova condição, ser transplantado de fígado. Você troca um câncer, troca realmente uma cirrose, mas você precisa ter o compromisso de você cuidar daquele novo órgão, daquele fígado que uma família, no momento de tanta dor, ela foi capaz de te doar. Então, a partir daí, você tem que ter um cuidado com esse fígado. No mínimo, você tendo hábitos de vida saudáveis, como não beber, não fumar, e você participar das consultas semanais inicialmente, depois mensais e depois trimestrais que o centro transplantador vai te solicitar.